Você está no Pode Observar, o podcast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por aqui, você fica conhecendo melhor a nossa cidade e sabendo dos assuntos que mexem com o seu dia a dia. Estamos começando mais um episódio do videocast Pode Observar, videocast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município. É um prazer tê-los conosco. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante, trazendo questões muito relevantes que estão aí na ordem do dia, como mudanças climáticas, gestão hídrica, resiliência das cidades. E então a gente vai ter aqui uma conversa muito gostosa e que vai poder esclarecer pontos importantes que atingem a nossa vida, a vida da nossa cidade, a vida do nosso país. Continuem com a gente que o papo hoje vai ser muito bom, não é, Harmy? É isso aí, Egli. O nosso papo hoje será sobre soluções baseadas na natureza, que são medidas que podem ser adotadas por qualquer cidade e que estão voltadas, para a sustentabilidade do planeta e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, das cidadãs. E se o assunto é novo para você, fique aqui mais um pouquinho, porque a nossa convidada, ela é especialista no tema e que também é conhecido como SBN. Isso mesmo, são as soluções baseadas na natureza. E a gente vai ter aqui, então, para ter essa conversa, esse bate-papo com a gente, a professora Amarilis Galhardo. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco nesse bate-papo hoje aqui. A Amarilis, ela é geóloga, com mestrado e doutorado em engenharia pela Universidade de São Paulo e pós-doutoranda em Ciências Ambientais lá na Universidade de East Anglia, na Inglaterra. Ela é professora associada da Escola Politécnica, da USP, e do Programa de Pós-Graduação da Uninove. E, é claro, ela é membro aqui do nosso GT de Urbanismo do Observatório. Seja muito bem-vinda, é um prazer em recebê-la aqui no Pode Observar, professora Amarilis. Muito boa tarde a vocês. Peço desculpas aí pela minha rouquidão, mas eu agradeço muito o convite da Egli e da Harmy e, obviamente, do nosso Observatório de Políticas Públicas para estar hoje aqui com vocês, falando desse tema que eu tenho tanto apreço e é uma oportunidade a gente falar um pouco mais direto para a sociedade, sobre esse tema que eu acredito que ele é tão relevante para a implementação e avaliação da efetividade de políticas públicas. Então, vai ser um prazer estar compartilhando com vocês esse momento. O prazer é todo nosso, Amarilis. É um prazer tê-la aqui hoje e é um prazer, sem dúvida, e uma contribuição inestimável tê-la no nosso GT também. Então, para começar esse bate-papo, acho que é óbvio, que o que a gente quer é que você fale um pouquinho, esclareça, traga aqui alguns elementos para que a sociedade possa entender o que são essas soluções baseadas na natureza. É um nome que nos desperta bastante interesse, então vamos ouvi-la aqui hoje para compreender o que são as soluções baseadas na natureza. De um modo mais amplo, mais livre, a gente pode entender que as soluções baseadas na natureza, ou como vocês mesmas mencionaram o apelido, as SBN, elas representam um conceito que tem por inspiração a natureza para enfrentar os problemas que nós, que a sociedade tem enfrentado, bastante relevantes, mas também visando agregar sustentabilidade, ou seja, valorizar os aspectos ambientais, sociais e também os econômicos na tomada de decisão. Esse conceito ele começou a se consolidar mais ou menos por volta de 2002. Ele teve como uma grande alavanca a participação da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que tem uma importante publicação em 2016, que serve de referência para todos aqueles que vêm tentando implementar essas soluções. E acho que é importante a gente dar a precisão do termo, Então, a SBN é definida como soluções que usam os ecossistemas, e os serviços ecossistêmicos, que são os benefícios diretos e indiretos, que são ofertados pelos ecossistemas para a humanidade,
para atender esses desafios importantes e atuais da sociedade. Quais são esses desafios, né? Como bem a Egli mencionou, o enfrentamento das mudanças climáticas, o enfrentamento de desastres naturais, como a gente tem vivenciado aí em momentos críticos, né? Agravados aí como o episódio do Rio Grande do Sul, mas que são bastante frequentes no nosso território, também segurança alimentar, né? Então, eles são, né, de um modo bem até preciso, né? Eles são definidos como ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar os ecossistemas, tanto naturais quanto aqueles manejados por nós, para enfrentar esses desafios sociais de forma eficaz e adaptativa, né? Então, proporcionando simultaneamente tanto o bem-estar humano, quanto também os benefícios da biodiversidade. Muito obrigada. São bem amplas, né, os objetivos e as ações. Então, você poderia, professora, nos mostrar medidas concretas desses tipos de soluções? A gente sabe, inclusive, né, que você tem alunos que estudam o tema e a gente sabe também, né, que várias cidades implantam, né? E eu gostei bastante dessa relação que você coloca com os serviços ecossistêmicos, né? Bom, obrigada, né? Na verdade, é um elenco enorme, né, de soluções e, bom, vou exemplificar alguns exemplos, né? Por exemplo, para a segurança alimentar, né? Então, por exemplo, não aí para ficar como o nosso bate-papo vai acabar mais voltado para o ambiente urbano, mas pensar também um pouco no campo do rural, que também as soluções baseadas na natureza não são apenas para aplicar no ambiente urbano, mas, por exemplo, para a segurança alimentar, a gente pensar em sistemas agroflorestais. O que são esses sistemas? Exatamente quando a gente consorcia remanescente florestal com culturas agrícolas. Por quê? Exatamente no gancho que a, que a Harmy falou, né? Por quê? Porque a floresta produz uma série de serviços ecossistêmicos e que se a gente consorciar, ou seja, né, deixar a simbiose entre a área manejada para a cultura agrícola e a vegetação em pé, né, com toda a riqueza da floresta, isso vai com certeza melhorar a questão de recursos genéticos. Então, a gente vai conseguir, vamos dizer assim, ter uma produção agrícola mais efetiva para garantir segurança alimentar. Essa é uma das frentes, né? Por exemplo, pensando em desastres naturais, né, falando de um modo mais. Eu gosto até sempre de dar um exemplo que eu uso em sala de aula, né? A gente aqui no litoral, mas estou falando de São Paulo, mas o litoral brasileiro inteiro, a gente vê muito avanço, né, das ondas, né, intensificando a erosão, né, os processos erosivos na praia, que estão sendo agravados, né, pelas mudanças climáticas, e muitas vezes a gente vê até as obras, né, de infraestrutura cinza, né, ou seja, a gente vê algumas intervenções, vamos dizer assim, de concreto, né, para falar um pouco de modo mais simples, para tentar barrar o avanço das ondas, né, e obviamente proteger edificação, infraestrutura. E o que a gente tem visto com bastante sucesso é quando exatamente aqueles que vão fazer a intervenção se inspiram na natureza. O que a natureza tem na praia, né? Exatamente aquelas dunas, né? Então a gente tira a faixa de dunas porque a gente quer avançar para a praia. Então a gente nessa lógica de SBN, em vez de fazer intervenções de engenharia, né, intervenções cinza, não que a SBN não seja, a gente então recria essas barreiras naturais, essas dunas, recupera o jundu, que é a vegetação natural de duna, então elas naturalmente vão ter uma maior efetividade para enfrentar esse embate das ondas. Então, também, de novo, se inspirando na natureza para, ou seja, corrigir um problema urbano. Indo para o problema recorrente, né? Na linha de praia, também pode ser urbano, mas né, em vários contextos litorâneos. Indo um pouquinho para as áreas urbanas, né? A gente tem visto várias iniciativas em nível do desenho urbano, né? Que a gente tenta para modificar um pouco a forma que é construído para tentar também atenuar as mudanças climáticas, né? Então, a gente tem, por exemplo, no sistema de drenagem para escoamento das águas superficiais, a gente então tem implantado sistemas de jardins de chuva, tá? Então, os jardins de chuva são um sistema concebido, é um tipo de SBN urbana, né, que aumenta aí a retenção da água de escoamento para visar redução
picos de enchente. A gente também tem o que a gente vê como fachada verde, cobertura verde, tetos verdes, que são, então, também soluções baseadas na natureza, que também tentam, aí nesse caso, um maior resfriamento para enfrentar os problemas de ilhas de calor. E o grande lance na DSBN, pontuar até com esse caso, é que além de agregar um objetivo, né, para essa finalidade, por exemplo, de resfriamento, também traz outros benefícios, né, a questão de uma atração maior para elementos, né, da biodiversidade. Então, é sempre essa questão da gente pensar num ganho, de alavancar um ganho maior do que a própria finalidade, né, específica que aquela obra está sendo proposta. Nossa, é muito interessante, não é? Então a gente volta para a natureza, né? E depois de tudo que está acontecendo pela interferência do homem, ela continua nos ajudando aí, trazendo benefícios importantes e muito relevantes, né? Eu gostaria de perguntar. A minha pergunta diz respeito à questão de políticas públicas, mas antes disso, Marilis, você mencionou aqui, para quem nos acompanha, a questão dos serviços ecossistêmicos, né? A gente está falando de SBN, mas você trouxe uma outra expressão que eu acho que ela não é muito comum, talvez os nossos ouvintes, espectadores aqui não conheçam. O que seriam os serviços ecossistêmicos? Muito bem pontuado, Egla. Obrigada pela oportunidade. Na verdade, os serviços ecossistêmicos são os benefícios que os ecossistemas, tanto numa floresta quanto num parque urbano, né? Então, em situações desde a natureza intocada, até a natureza manejada, que revelam benefícios diretos ou indiretos para a sociedade. Tentando não ser muito professora, mas eles são agregados, né, as categorias, né, em 4 categorias. São serviços de provisão, culturais, de regulação e de suporte. Eu vou dar 2 exemplos, 1 ou 2 exemplos, por exemplo, para ficar bem tangível o entendimento. Quando a gente tem um rio, e esse rio está sem mata ciliar, né? Então, esse rio deixa, né, de oferecer uma série de benefícios. Quando esse rio, por exemplo, ele volta, né, numa situação de recuperação ambiental, ele volta a ter mata ciliar, ele passa a ter uma série de benefícios que são entendidos como serviços ecossistêmicos. Quais são? Eu começo a regular a questão de intensificar a erosão, assoreamento, controle de cheia. Então, essa é a perspectiva dos serviços ecossistêmicos, a gente requalificar, reconfigurar, né, ou seja, melhorar a qualidade ambiental daquelas áreas, né, um dos pontos, né, nesse caso específico, para que, então, a gente comece a obter esses serviços novamente. Então, a natureza intocada nos oferece os mais amplos benefícios. Obviamente, a gente mora em cidades, né, a gente usa os recursos naturais e a gente, né, acaba interferindo negativamente nesses serviços. Então, a premissa da SBN é a gente usar a natureza a nosso favor, resgatando esses serviços, né? Da mesma forma, os serviços culturais, então, um rio, né, que tem mata ciliar, que tem, ou seja, né, melhor qualidade ambiental, né, quando a gente faz um parque nesse rio, ele vai ter muito apreço do ponto de vista cultural, né, do que aquele rio em que a gente não tem nada, né, só tem um curso d'água e não há nada em que a gente possa ter esses benefícios do contato com a natureza. De um modo bem simples, Egla, espero que tenha ficado claro. Não, acho que ficou muito claro, né, quer dizer, então são situações que por si só a natureza oferece, né, esse serviço, né, como você exemplificou alguns, e que nos trazem benefícios importantes, né? Então a relação, vamos ver se eu entendi bem aqui a relação, as soluções baseadas na natureza podem resgatar esses serviços ecossistêmicos para nós, né? Nos trazendo benefícios aí relevantes, importantes, em várias categorias, como você bem colocou. Não, acho que deu para a gente. Eu pelo menos compreendi, agora ficou mais organizado aqui no meu entendimento. Mas eu gostaria de perguntar também para você, Marilis, o seguinte: essas intervenções, as soluções baseadas na natureza, elas sempre vão depender de políticas públicas para ser implementadas? Ou seja, eu sempre preciso do Estado, da prefeitura, do governador, enfim, de uma ação do Poder Executivo para implementar?
Ou a gente pode ter iniciativas individuais que também representem, né, essas soluções e possam trazer aí benefícios importantes. É muito boa essa pergunta. Obviamente, né, eu acredito que essas intervenções elas devem ser incentivadas por políticas públicas. Vou responder sobre os dois ângulos, né? Mas elas também podem ser objeto de iniciativas individuais. Por exemplo, começando pelo município, né, de São Paulo, que é o município que a gente vive, São Paulo implementou seu primeiro jardim de chuva, acho que foi em 2017, e hoje, né, que foi uma das soluções que eu mencionei aí para retenção de água urbana, né, para retenção de água urbana, e hoje ele já são implantados acho que mais de 300. Né? Em termos de políticas públicas, se a gente pegar, por exemplo, o Plan Clima, que é de 2021, do município de São Paulo também, né, que é o Plano de Ação Climática, né, para a gente atingir as metas que nós somos signatários e estabelecemos. Dentre as 43 ações prioritárias, várias delas mencionam o uso de SBN, tá, para o enfrentamento aí, no caso específico, para as mudanças climáticas do município, né? Outro documento de política pública, né, em o plano aí voltado mais para drenagem, que são os cadernos de drenagem do município de São Paulo. Se a gente fizer, até tive uma aluna que estudou, fez um histórico olhando os primeiros cadernos, e hoje a gente recentemente teve o lançamento de alguns mais recentes, a gente vê que cada vez mais esses cadernos, eles têm colocado, inserido sempre que possível as soluções baseadas na natureza dentro das soluções possíveis. Em termos individuais, obviamente que é possível, né? Eu vou até lembrar de um outro exemplo que eu uso bastante em aula, quando a gente fala de parques lineares, acho que nós aqui de São Paulo já conhecemos, né? Já ouvimos falar do primeiro parque linear, né? Que é o Parque Ticoatira. Ele foi, na verdade, o que ele é hoje, ele foi bastante incentivado, vamos dizer, até semeado, né? Por um morador, eu esqueci o nome dele, me perdoe, mas das redondezas daquele parque, que plantou só ele individualmente 33 mil árvores, tá? E o parque, o enriquecimento de parques urbanos está dentro do escopo de SBN, né? Então, é o que a gente denomina também infraestrutura verde, quando a gente tem o recurso da água, né, ali junto, também a gente fala em infraestrutura verde-azul. Tá? Então, realmente, desde iniciativas, acho que as políticas públicas elas têm um papel importantíssimo para fazer, né, ou seja, para que essa solução seja adotada, né? Mas também iniciativas individuais podem colaborar para a melhoria aí de vários aspectos da cidade, né, de qualidade de vida, de mais resiliência, partindo aí de ações individuais. Nossa, eu estava pensando aqui, tem uma gama aí de possibilidades, e a pergunta agora é sobre essas possibilidades e os limites das soluções baseadas na natureza, quando se compara com a infraestrutura convencional, porque, né, até quem trabalha nessa área compara muito, né? Eu falo infraestrutura convencional, né, de comparar, eu acho que não são excludentes, eu gostaria que você falasse sobre isso, né, as canalizações de córrego, piscinões, que são medidas, são obras que o cidadão até parece que conhece mais, né, e aí a gente tem que divulgar, né, como é que a gente compara esses dois e quando entra quando entra outra solução. Ótima pergunta aí, Jaime, também. A infraestrutura convencional, a infraestrutura cinza por conta do concreto, né? Então, sempre vem essa comparação, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, as SBNs, elas têm uma aplicabilidade imensa, né? Para atender aí diversos demandas, né? Da sociedade, mas também a gente tem que ter ciência que elas têm limitação, né? Como professora da engenharia, eu sempre reforço para os meus alunos que as SBN elas têm que estar no portfólio de tomada de decisão, elas têm que ser consideradas, elas não podem estar ausentes, né? Elas fazem parte de soluções execuíveis, possíveis, né? Tive até um grupo que uma vez de trabalho de formatura que fez um levantamento super interessante, precificando, né, o valor das SBNs, até para elas entrarem, né, para concorrer com as outras medidas, porque foi muito do que vocês falaram, às vezes as pessoas têm total desconhecimento, né? Mas da mesma forma que eu também acredito bastante, a gente não pode achar que ela vai ser uma panaceia e para todos os problemas da atualidade, né? O
que eu quero dizer é que se temos que projetar novas intervenções, recuperar áreas degradadas, entre outros, a gente deve considerar essas SBN, né, individualmente ou consorciadas também. A gente, né, então, nos cadernos de drenagem traz isso, traz essas soluções consorciadas às soluções de infraestrutura cinza, né? Por exemplo, tem um trabalho de mestrado também de um aluno meu, gosto sempre de falar, né, que a gente fica morrendo de orgulho aí, que ele trabalhou, aqui de uma prefeitura do interior e tinha um projeto de recuperação de um brownfield, né, que é uma área subutilizada, e nesse projeto de recuperação, de revitalização, né, porque tinha mais do que recuperar a área, mas também dar outros usos, ele utilizou a perspectiva das SBNs e ele fez uma valoração monetária, que é exatamente o que a Egli entendeu muito bem. Os SBNs, eles podem ser um proxy, um meio para a gente avaliar os serviços ecossistêmicos, perdão, o SBN. Então, ele fez uma avaliação monetária, não precisa ser monetária, né? Eu só estou citando o exemplo que ele adotou. Às vezes o monetário é mais fácil para a gente até dialogar, né? De 5 serviços ecossistêmicos, foi regulação climática, redução do escoamento, filtragem e ventilação de ar, sequestro de carbono e recreação, por meio de 3 tipos de SBN, superfícies, aumentar as superfícies de infiltração com SBN, né, melhoria nos corpos d'água e enriquecimento da vegetação. E com isso ele mostrou que o fator econômico ia ser bem favorável, né? Então o projeto poderia ter uma outra diretriz. Então alguém com uma concepção mais tradicional que ia atender às necessidades, mas não agregariam todos esses outros benefícios, né, que poderiam resultar, né? Então, ou seja, cada contexto, né? Senão eu vou ficar um tempão aí, né? Cada contexto ele sempre deve ser estudado, avaliado, né, para qual seja a melhor solução, e aí sim também, né, considerar as SBN como soluções, né, ou seja, ao lado das soluções aí convencionais. É excelente, excelente. Eu acho que realmente a proposta é somar, né? Então, e aí até faço um adendo. Quando você se refere à infraestrutura cinza, seria aquela decorrente de obras públicas, né? Cimento, concreto, seria isso? Ah, Sim, ok. obras públicas e obras privadas, Sim, exatamente, Egli, bem pontuado, que às vezes a gente fica imerso no nosso dia a dia, né? Exatamente a infraestrutura cinza, né? A infraestrutura e asfalto, concreto, ou seja, das obras, né, convencionais, né? convencionais. Entendi, entendi. Professora, também nessa linha, as soluções baseadas na natureza, elas podem, eu imagino, gostaria de ouvir um pouquinho, acho que pelo contexto que a gente está conversando aqui, já dá para compreender isso, mas trabalhar um pouquinho mais a ideia, quer dizer, as soluções baseadas na natureza, elas podem auxiliar, né, ao desafio que é o enfrentamento das questões relativas à drenagem nas cidades, né? Então a gente pergunta isso pelos exemplos, infelizmente, que a gente teve aí no litoral de São Paulo, agora no Rio Grande do Sul, né? Alguns exemplos mais para os nossos ouvintes, espectadores, visualizarem um pouquinho o que seria uma SBN na questão da drenagem, né? E eu estou entendendo também aqui, na linha da questão anterior, né, que sempre é uma soma, e acho também que isso demandaria também se a gente vai somar uma atuação pela convencional e SBN, sempre há necessidade de uma articulação, e uma articulação demanda um planejamento, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho a respeito. Realmente, como a gente já até racionalizando, as SBNs trazem uma série de vantagens, né, que muitas vezes podem ser mencionadas por esses serviços ecossistêmicos com benefícios diretos ou indiretos, né? Por exemplo, se a gente melhora a qualidade de um curso d'água, uma mata ciliar, né, muitas vezes a gente vai ter o benefício sentido não pela população direta próxima àquele rio, mas por uma população que está, por exemplo, a jusante abaixo do ponto de captação no reservatório, porque a gente melhorou a qualidade da água, né? Então, aquele tratamento, ele é mais simplificado, vamos dizer assim, então a gente tem benefícios diretos e indiretos, né? Em termos essa questão da drenagem, ela é bastante importante, né? Então, em São Paulo, como eu já até mencionei, os cadernos de drenagem cada vez mais, eles têm tentado inserir
a perspectiva de SBN nos cadernos mais recentes está aumentando, né? Aumentado, mas obviamente tem uma questão, né? A gente vive numa cidade, considerando São Paulo, em que a gente tem, ela é impermeabilizada, com rios enterrados, muitas vezes enterrados ou não estão retificados, né? Então, muitas vezes pode até ser frustrante, né? A contribuição da SBN em alguns contextos, ela chega até a ser simbólica, né? A gente trabalha muito, e eu tenho colegas aqui comigo que trabalham muito na questão, né, de modelos, e daí a gente vê a eficácia dessas medidas. Então, em áreas muito, vamos dizer, antropizadas, modificadas, impermeabilizadas, então o ganho é muito mínimo, né? Mas como eu tenho uma agenda otimista, eu sempre acho que o mínimo é muito, né? E para começar, para escalar, né? Então, isso não é razão para que elas não sejam nem disseminadas e nem consideradas, tá? Diferente, por exemplo, se a gente for projetar um novo bairro, uma nova cidade, e a gente só usar a infraestrutura cinza, quando a gente tem todo um referencial para fazer esse local diferente, né? Mas voltando aí, né, por exemplo, em certas áreas urbanas submetidas a enchentes recorrentes, em que a gente executa uma grande obra, né, uma grande obra que até a Harmy mencionou é o Piscinão, né, que é uma obra de detenção, né, para conter, né, esses picos de cheia, né, para amortecer cheias, né, então eu não posso comparar, então eu vou deixar de construir o piscinão e vou apostar que esses 300 jardins de chuva vão ser 600, então assim, é uma concorrência desleal até, porque acaba jogando uma pá de cal no potencial que tem a SBN em áreas, né, então a gente sempre tem que entender muito bem o contexto, né, a gente está longe de uma perspectiva de algumas cidades europeias, o que elas fazem? Vamos então trazer meandros, acho que a Harmy também já deve ter visto, né, algumas palestras dessa forma, vamos resgatar, aqui a gente tem um rio enterrado, pega casos de Nova York, outras, bom, na América, então aqui a gente tem um rio enterrado, a gente vai desenterrar esse rio, e mais do que desenterrar, eu vou recuperar os meandros, então eu quero recuperar todas essas funções, né, isso é uma forma de SBN, que está, infelizmente, né, muito longe frente a todas as prioridades que a gente tem de saneamento, de habitação, né? Mas que, de repente, alguns projetos podem ver ser viável para alguns contextos, né? Obviamente, não estou falando para desenterrar os rios de São Paulo, pelo amor de Deus, não que eu não gostaria, né? Mas a gente sabe de toda essa complexidade, né? Mas também, ao mesmo tempo, né, pensando o que tem sendo, eu vou me fixar até nos próprios cadernos de drenagem, né, e em diretrizes até da própria Prefeitura de São Paulo, que é a questão que, para o aumento dos parques urbanos, a gente tem aumentado bastante os parques lineares, né? Então, o parque linear é uma solução baseada na natureza, né? Então, essa é uma forma que eu acho que a gente pode investir mais nessa solução, né, em cidades que têm essas características, cidades brasileiras, né, estamos falando das nossas cidades, que têm essas características de elevada impermeabilização, retificação de rio, canalização, porque os parques lineares, eles aumentam, né, ou seja, os serviços ecossistêmicos, né, então podem também contribuir, né, para a questão de regulação de cheias e tudo mais. E mais do que isso, eu vou além ainda do conceito dos parques lineares. A gente pode entregar um parque linear de várias formas, mais convencional, inclusive indo para a linha até de usar mais infraestrutura cinza. E, ao mesmo tempo, a gente pode desenvolver um projeto de parque linear em que a gente agregue mais elementos de SBN e ele entregue mais para o controle aí, então, também das águas urbanas, que é uma grande preocupação, visto a catástrofe aí que ocorreu no Rio Grande do Sul. Nossa, muito interessante. São muitas possibilidades mesmo. Eu gostei que você falou do planejamento, né? SBN pode entrar em várias fases do planejamento, né? Desde de uma obra até de um novo bairro, enfim. E, infelizmente, pessoal, nós já estamos chegando ao fim de mais essa edição do Pode Observar, que é o videocast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Olha, a gente espera que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, porque o tema, como vocês viram, né, recheado aí de exemplos, ele é muito importante e tem implicação direta na qualidade de vida de nós aqui, né, da cidade de São Paulo e de todas as cidades, não só das cidades
são áreas urbanas e, como disse a professora, de áreas também não urbanas, né? Então, eu quero agradecer muito a Marilis por ter participado dessa nossa edição do Pode Observar. Muito obrigada, professora. Eu quem agradeço a oportunidade. Eu também agradeço a Marilis e digo que, enfim, o bate-papo foi ótimo. A gente poderia ficar aqui um tempão conversando, porque eu tenho certeza que ia ter outras questões tão relevantes quanto. Eu acho que é um tema que envolve, desafia, traz também questões relativas à criatividade, né? Como é que a gente vai pensar, enfim, é muito instigante, né? E é muito bonito, né? É muito bonito a gente ver a natureza, né, nos favorecendo tanto, mesmo depois da gente, né, aprontar tantas com ela, né? Então ela ainda assim está aqui nos favorecendo, nos auxiliando. É muito bacana, o tema realmente é muito interessante, a gente agradece muito. Foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Agradecer também ao Fernando Ferri, que está nos acompanhando aqui também, nas questões técnicas. Agradecer aos nossos ouvintes, os nossos espectadores que nos acompanham, que estiveram conosco até esse momento. Dizer a eles que, se quiserem ouvir novamente esse episódio, podem ouvir no Spotify ou então no nosso site, né, observatório.tcm.sp.gov.br. Lá também estarão outros episódios anteriores que podem ser acompanhados, revisitados, e também lá nós temos os nossos grupos de trabalho, o conteúdo desenvolvido por esses grupos de trabalho, e são muito interessantes, que sempre dizem respeito à nossa cidade, né? A temas de relevância aqui para a nossa cidade, para os nossos munícipes, né? Para todos nós, portanto. Então é um grande prazer. Fica aqui o convite para os novos episódios. Então, nós ficamos por aqui e vamos convidar novamente todos os ouvintes para estarem novamente conosco, né, no mês que vem, para discutirmos mais um tema de seu interesse. E é relacionado, né, um tema, a gente sempre escolhe um tema relacionado com a nossa cidade. Até lá. Um abraço a todos. Thank you.